Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje eu vou trazer a atualização do Banco BTG Pactual, BPAC 11, após a divulgação do seu recém-resultado. E aí, o Banco BTG está chegando perto do Bradescão da massa? Com certeza do Santander, sim. Agora do Bradescão falta um chão, mas é uma curiosidade que eu entrego para vocês aqui do resultado atual do BTG versus o do Bradescão. Vamos falar aqui sobre um preço-alvo do Bradesco, mas o vídeo é sobre BTG Pactual, olhando já para esse resultado e também compartilhando com vocês alguns preços-alvos de casas researches renomadas aqui no Brasil. Então, as pautas do vídeo de hoje vão ser a foto de 2023 para o Banco BTG em relação a 2022, segmentar a receita, banco de investimento. Tem vídeos no canal aqui com a tese de investimento do Banco BTG, o quão complexo hoje, né? É o portfólio do BTG, tem muitos produtos, serviços ofertados ali. Banco de investimento e wealth management são boas continhas para a gente olhar ali. Também a sua parte de sales and trading, que vai olhar para esse resultado segmentado. O filme, 2014 para cá, os seus múltiplos, perspectiva de múltiplos dentro da própria relevância para o ativo nos últimos 10 anos, dividendos, datas cortes, bateu ou não o CDI, tá? E aí a gente vai finalizar com análise gráfica no final para dizer onde que o Brunão está olhando, qual que é o desconto para 2024, perdão, já que o price action do BTG está muito bem, obrigado. Né? Quando a gente tira o zoom aqui, o BTG de longe deixa 2020. Né? 2020, esse candle feioso aqui, tá? Março de 2020 principalmente, tá? E o Banco BTG está bem distante desses preços. Então, eu vou colocar o desconto, sim, já de 2024, como cenário base, sendo o máximo desconto possível atingido pela companhia ao longo desse ano. Pessoal, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI e técnico. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos, onde falo do BTG. Se você tem ações do BPAC 11, aí considere se inscrever, ative as notificações, deixe o seu like. Mas todos os dias aqui no YouTube, no Clube dos Dividendos, compartilho a análise sobre um ativo, uma ação específica, falando sobre dividendos, bolsa de valores, tese de investimentos, sempre tentando colocar para vocês o cenário macro, fundamentos, valuation e aí, por fim, a análise gráfica. Beleza? Até por ter análise gráfica, pessoal, as atualizações são rotineiras aqui no canal. Então, pelo menos mais do que uma vez por trimestre eu atualizo. Não deixe de ativar as notificações para ficar sabendo. Pessoal, resultado do quarto TRI do Banco BTG foi um resultado robusto, 61% de crescimento ano contra ano. Aqui nós temos então a ideia de que talvez o Banco BTG lucre em algum momento em 2024, caso Santander e Bradesco não consigam voltar a ter um crescimento interessante devido aí ao problema ou à problematização do caso Americanas e no caso do Bradesco, especificamente trocando cadeiras na administração, tá, do seu board, o Banco BTG está chegando perto. Então ele lucrou quase 3 bi aqui no quarto trimestre de 2023 e o Bradescão no terceiro trimestre de 2023 lucrou 4,6 bi. Você acha que o Banco BTG vai conseguir pegar esse resultado e transformar ele em 5 bi trimestre? Você acha que o Banco BTG chega a lucrar 5 bi tri, sendo um banco de investimento core, né, e não um banco múltiplo como é o Bradescão? Não dá para comparar as duas empresas, pessoal. Ambas oferecem serviços de investimento e o Banco BTG recentemente até está invadindo o varejo aí com os seus cartões. Mas o Bradescão é múltiplo no seu core comercial e o Banco BTG é um banco de investimento, wealth, gestão de grandes fortunas na sua principal função. São bancos diferentes, mas que o resultado, pessoal, no final das continhas ali, está se aproximando. Então, com a queda do Bradesco e com a estagnação do Santander, o BTG aparece não mais como quarta, quinta força, mas ele pode ser a terceira força em termos de lucro, resultado no setor financeiro bancário, vamos assim dizer. Tem Itaú, temos também Banco do Brasil liderando na pole position aí com uma disputa bem boa, e depois a gente pode ter, tá, o Banco BTG e não o Bradescão, por exemplo. Você acha que isso é possível? Né? Tem que olhar para o Banco BTG e aceitar ali um valuation um pouquinho mais esticado, porque é um banco então de crescimento. Tá bem interessante, como eu falei, né, o Bradesco lucrou 4,6 bi, e como curiosidade, pessoal da Genial, parceira aqui do canal, tem para o Bradesco o preço-alvo de 17,30. Quando eu olho para o Banco BTG e eu externalizo, né, para outras researches e não para Brunão Futebol Clube fazendo as suas futurologias,
créditos aqui para o pessoal da Suno agora, para o Vinícius Alves, que reportou que o Itaú BBA elevou as projeções para o Banco BTG Pactual e o preço-alvo é de R$ 43. Saiu de 41 para R$ 43. Hoje, BPAC 11, pessoal, está negociando a 36, tá? Então seria um upside em relação ao dia que eu falo com vocês, dia 5 de fevereiro, lá para os 43, né? Seria um upside aí de aproximadamente, se eu conseguir aqui, ó, mais ou menos 15%. Pessoal, deu uma lambuja entre 16 a 17%, 16,5% aproximadamente, ou seja, para o BBA, o Banco BPAC 11 em 2024 vai render mais do que o CDI, que está na casa dos 10%, vai render mais do que a inflação, IPCA, né, que está na casa dos 5 e pouquinho ali. Você pega um IPCA mais, chega muito próximo aí do CDI. Tá? Então, é um bom investimento para 12 meses? Olhando para a Research BBA e tal, o BBA sim, né, vai bater aí os principais índices de renda fixa. Agora, Brunão vai falar do desconto, para você tentar conseguir uma rentabilidade maior do que essa, por exemplo, do dia 5 de fevereiro, de acordo com o preço de tela, agora é 10,42. Tá? E até falando nisso, vamos lá. Pessoal, crescimento robusto em boa parte das receitas. Né? A receita principal que não cresceu e é ali um dos core, o core, né? Já foi o core, agora não mais, né? Que é o Investment Bank, é o M&A, a privatização, a abertura de capital, o follow-on. Essa caiu ano contra ano. 2022 em escuro, 2023 mais clarinho aqui no azul. Então teve uma queda. Tá? Sem dúvida nenhuma, em relação à composição da receita total, 2022 compunha 11%, Investment Banking, e 2023 compôs 8%. Tá? Agora, teve o crescimento em Corporate and Lending, então aqui os empréstimos, tá? A estruturação de dívida, tá? A captação de dívida, né? Distribuição de dívida, então aqui cresceu e cresceu bem. Está falando aí de um crescimento de 88% ano contra ano. Tá? Então um cai 12, o outro cresce 88%, e esse outro compõe uma fatia aqui mais relevante do que o Investment Bank. Então, dívida corporativa, financiamentos, etc., pessoal, estão toda estruturação de financiamento e dívida, tá? Ganhou um protagonismo gigantesco que perde para o principal, que é o Sales and Trading, tesouraria e etc. Esse cresceu 17%. Esse vive de volatilidade, conseguiu ir bem mesmo em um ano que está fundo e está raso, está rico e está pobre, como foi 2023. Acho que mais para o segundo semestre, novembro ali, né? Metade do segundo semestre é que essa continha aqui acho que teve um norte mais fácil. Começou 2024 difícil, né? Com queda, sem muita clareza, mas a clareza do ano passado se deu muito após arcabouço e reforma tributária. Aí caímos com a curva de juros americana abrindo de julho a novembro. E aí sim, novembro a dezembro foi, ou final de outubro a dezembro foi uma bonança, né? Direcional, forte. Asset Management subiu, gestão aí de patrimônio, né? Depois Wealth Management, essa sim, perdão, gestão de grandes fortunas, cresceu 21%, né? Chegando aqui a 3 bi. Lembrando, BR Partners, postei recentemente, né? O mini BTG, né? BR Partners é o mini BTG, então se vocês forem na grade do canal, pessoal, pesquisem aqui BRBI, tá? Caso vocês queiram saber uma alternativa, né? Um mini BTG na bolsa. Temos aqui um Investment Banking, que é a BR Partners, hoje também bem robusto na quantidade de produtos e serviços ofertados, não é tão robusto quanto o BTG, mas ainda assim diversificou bastante da última década para cá o BR Partners, BRBI. Eu aconselho vocês a assistirem o vídeo aqui até para entender um pouquinho melhor da tese de investimentos do próprio BTG, porque muito do que a BR faz, o BTG faz, e naquele vídeo eu mostro a tese de investimentos. Aqui estou segmentando só as receitas do BTG para dizer para vocês, pessoal, as principais receitas cresceram, a não ser uma, que é a Investment Banking, que realmente viu um mercado difícil, tá? Muito difícil. E até eu acho interessante ter crescido aqui a parte de empréstimos, financiamento, estruturação de dívida privada, principalmente, né, pessoal, em um ano que nós tivemos Americanas, tá? O caso Americanas. Então, realmente, o banco é uma plataforma ali de muito acesso, tá? E top of mind, vamos assim dizer, nesse mercado. Juros, tudo bem, receber ter um crescimento. Acho que o ano foi claro, né? Política monetária muito clara. Então, juros ali, aplicações em juros, eu não esperaria diferente. Tá? Chama atenção o quê, pessoal? O crédito corporativo aqui, tá? Chama muito, muito atenção.
certo? Na queda dos resultados, nós vimos lá participations e principal investments in revenues. Participations aqui, pessoal, só quero colocar que a queda veio por causa de um efeito fiscal aqui, contábil, tá? Que é a equivalência patrimonial da aquisição do Banco Pan. Tá? Sem esse efeito débito contábil aqui, né? Teria crescido em relação ao quarto tri de 2022. Tá? Então, sim, foi uma continha que tirou 210 milhões aqui dos cofres, mas é algo não recorrente. Então, só queria trazer esse ponto, né? É relacionado à compra do BPAN. Aliás, se vocês quiserem que eu faça uma análise do Banco Pan, deixe nos comentários, pause o vídeo agora. Tá? Já os resultados, olhando o filme e não a foto, pessoal, eu não tenho ainda aqui na plataforma Fundamentei a atualização do quarto tri, mas o que eu quero dizer para vocês é que o Banco BTG volta a crescer e muda de patamar em 2021. Por quê? Em 2021 foi a quebra do recorde no seu lucro anual de 5,6 bi, que era de 2015, tá? 2015, o maior lucro do BTG, ele passou 2016, 17, 18, 19, 20. Em relação a 2015, uma queda, estilo Ambev, né, de lucro, vamos assim dizer. E 2020 para cá mudou de patamar com o início em 2021. 6,2 bi, 2022 7,8 e 2023, pessoal, deve ter fechado o ano, eu não sei se eu comi bola aqui por não trazer para vocês, mas fechou o ano em 10,4 bi. Fechou o ano em 10,4 bi, tá? 10,4 bi. Então vamos lá para aquele gráfico novamente. 10,4 bi é o número que vai estar aqui, ó, certo? No fechamento. Esse aqui é do terceiro trimestre. Então, assim, uma evolução consistente nos últimos 3 anos, pelo menos. Acho que já é estrutural, tá? Quando que vai achar o platô, o topo, pessoal? Poxa, aí fundamentalista é tão mãe de Ná, Walter Mercado, chutômetro, quanto o cara grafista nesse ponto. Tá? Porque tem várias premissas que envolvem juros, inflação, crescimento, apetite a risco, né? Que é o mercado de banco de investimento, tá? E também a capacidade dos recursos humanos da própria empresa. Então, enquanto nós temos os dados, a gente olha para o valuation. Aí o valuation é uma métrica mais quantitativa, a gente é mais pragmático, menos subjetivo. E análise gráfica também, a gente tem lá os suportes, a resistência, que também não deixa de ser pragmático. Tá sempre alinhado ao fundamento, sempre alinhado ao cenário macroeconômico. Tá? A gente vem para os múltiplos, né? O valuation quantitativo. 16 vezes lucro num banco que cresce. Aceita esse desaforo. Tá barato? Não. Tá justo. Pessoal, 15 até 20 é um valuation no lucro, né, preço-lucro, aceitável para uma empresa que está crescendo. E ela está crescendo nos últimos 3 anos. Então, a gente aceita, não é um valuation de bancão, que está abaixo dos 10 ou vai até os 12. Por exemplo, o bancão cresce, mas não tanto quanto na porcentagem, ano contra ano, o BTG está crescendo. Tá? O preço justo está lá embaixo, pessoal, em R$ 25,45, Graham. Por quê? Porque está olhando no PVP. PVP 3 vezes quase. Então não é um banco barato, pessoal. Hoje é um preço é um banco ok, justo. Tá? O ROI de 18,5. Qual que é o risco, pessoal? O banco achar um platô. Eu tentei mostrar para vocês o filme porque acaba gerando um pouco de humildade, dizendo, olha, mesmo um banco, pessoal, de investimentos como o BTG, ele tem períodos, e vai ter no futuro com certeza, períodos de estabilização do lucro. O último foi 2017 a 2020, ou melhor, 2015 a 2020. Bacana? Então, é de se esperar. E quando esse resultado ele começar a desacelerar e manter, o bom é que o resultado é lucro na última década, em todos os anos, dividendo bem conservador, então não é uma companhia que vai ali chover dividendos para você, tá? PDD mais agressivo do que bancos comerciais, muito mais agressivo. E o índice de Basileia é muito ok, 15% ali no mínimo. Então é uma boa tese de investimentos. Mas, quando nós temos a estabilização do lucro, o que acontece com o valuation? Geralmente, de 10 vezes, 8 vezes, o que acontece? Ele é puxado para baixo. E quando o lucro é estável e o valuation vem para baixo, pessoal, é porque o preço cai. Tá? Então é o preço que sente, ele tende a ser um banco, caso atinja lá os seus 20 vezes lucro, é um banco volátil em um momento de estabilização do lucro. Então só tomem cuidado. Aqui eu trouxe para vocês o preço-lucro da última década. Tá? A média está na casa dos seus 11,50, perdão. Hoje está negociando, a depender da plataforma, 15, 16. Aqui no investidor desta 14,20. Tá? Então assim, tudo abaixo dos 12, eu acho que você está na média e você deve esperar isso em algum momento nos próximos anos acontecer.
Dividendos, pessoal, média líquida dos últimos 3 anos está na casa dos 49 centavos. 49 centavos é a média líquida dos últimos 3 anos. Esse ano já provisionou 20, falta mais 29. Tá? Você pode colocar dessa maneira, eu vou fazer a continha aqui, mas óbvio que não é um banco interessante em dividendos. Preço teto para Unit, que é a única líquida, R$ 8,16. Hoje negocia R$ 36,59. Então não é um banco interessante em termos de retorno sobre o capital investido. Pessoal, 1,34 líquido. É isso que você deve esperar entre 1,5 tá, a 1,30. Seria interessante de retorno sobre o investimento que você está fazendo hoje, por exemplo. Falo com vocês dia 5 de fevereiro. Esse foi o yield do BPAC 11 em 2023. Legal? Bateu o CDI, pessoal. Aqui nós temos de 2017 para cá, quando criou-se as units, né? Infelizmente temos units, o que é um saco. A governança não é das melhores ali para o banco BTG Pactual, perdão. Bateu o CDI de longe, pessoal. Então o BPAC subiu aqui 930%. De 2017 para cá, o CDI subiu 68%. Tá? Então não tem o que se dizer aqui. O BPAC, só que 90% das ações, que se eu colocar de 2016 para cá, bateram o CDI, mesmo com a alta dos juros de 2021, perdão. Por quê? Porque o ciclo da bolsa vem sendo positivo de lá para cá, a não ser 2020. Beleza? Então, o CDI é um maratonista, mas nesse espaço de tempo é um pouco chato falar do CDI. O que eu considero ser interessante? Quando a gente pesquisa aqui no Mais Retorno, pessoal, o BPAC 4 ou BPAC 3, para tentar enxergar aqui se nós temos um maior histórico, o BPAC 3 e o BPAC 4 e o 5, perdão, na 2016. Então também não, pessoal. Acho que nós não vamos saber aqui a real rentabilidade do banco BTG em momentos mais longevos, né, da história. Acho que é muito curtinho, não levaria em consideração essa análise versus o CDI. Então, o que eu quero dizer para vocês, para 2024, já olhando para a análise gráfica comportamental, eu excluo 2020, está muito distante do preço atual, e eu vou pegar, então, a realidade, que foi o crescimento pós-pandemia. Essa é a realidade aqui do Banco BTG que eu vou colocar para vocês. E pegando essa realidade, então, do BTG, o que nós temos aqui de suporte, pessoal? Qual é o desconto para 2024, não só para esse trimestre aqui, né? R$ 30,60 para baixo, tá? R$ 30,60 para baixo, ou seja, está bem distante do preço. Então, eu acho que caso os preços se aproximem dos R$ 31,00 ou dos R$ 32,00, pessoal, vale você vê ali com gordo, tá? O prêmio das opções para vender put, por exemplo. E aí você, pelo menos, se concorda com a minha análise que o banco não está barato, você pelo menos vai angariando prêmios, tá? Ou é exercido o mais próximo possível dos 30,60, 28,11. 28,71. São os 3 suportes que eu tenho para 2024. Certo, pessoal? 28,71, 28,11, 30 e 60 são os principais suportes para 2024. Tá? Não teria ali outro ponto específico e interessante de preços. Até o 29,33 também estariam ali, mas eu deixo o 28,71. Quais são os alvos? Aí a parte doce, para quem quer fazer renda na parte contrária, tá? Não tem o alvo aqui, onde ele parou, onde os preços estabilizaram. Tá? Só vou ter em 45 e 42 tá? E 55 e 52. São os 2 alvos que eu tenho ali para o Banco BTG no ano de 2024. Todos eles conservam esse fundo aqui como projeção. Tá? Por quê? Porque o último alvo, eu peguei esta força compradora aqui de 2021 a 2023, atingiu o alvo em 33,89, até posso apagar já. Agora eu estou pegando esta peronada aqui e jogando para cima. Então até posso apagar esse cara aqui. Beleza? BTG em tendência de alta, então, pessoal, nada a cornetar aqui, só o desconto um pouco distante. Se você quer esperar pelo desconto, as faixas estão aí. Qual estratégia eu usaria nesse momento aos 36? O meu aporte mensal, se você assim o faz, seria pequeno. Tá? Seria ali 30% do meu potencial. Os outros 70% eu deixaria no CDI, até porque os preços-alvos aqui não estão muito além do CDI. Tá? Estão dando ali pouquinho mais de 15%. Então vale a pena especular ali num possível desconto, porque aí sim, a partir da faixa que eu designei como suporte, ao alvo, pessoal, nós vamos falar aí de 50%, 60% de retorno. Nesse momento atual, a gente está falando aí de 23% de retorno, beleza? Então o desconto ao especular, e se a gente tiver sucesso, ao início da minha região aqui, o desconto está na casa dos seus 15%. Eu estou esperando de 15% a 20% de desconto. Certo, pessoal? É assim
que eu estabeleceria a minha estratégia para o Banco BTG Pactual, olhando para o ano de 2024. Feito isso, considere inscrever-se no canal, assista também os vídeos que a plataforma do YouTube aqui sugere para vocês e os links estão na descrição para vocês apoiarem o canal, também conhecerem mais informações e também parceiros aqui do clube. Tchau, tchau, pessoal.